Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jonathan e eu voltei a fazer esses vídeos porque eu tava com saudade, então eu voltei a fazer. Fiquei fora um pouquinho porque tava tendo muito jogo em cima de jogo e eu não tava tendo tempo para gravar vídeo, mas agora eu voltei. Então vamos falar dessa 18ª rodada do Brasileirão desse sábado, que teve 3 jogos. Foram eles Bragantino, Goiás, Ceará e Curitiba, Atlético Mineiro e Sport Recife. Vamos falar da situação primeiro do Goiás, né? Antes de falar da situação do jogo entre Bragantino e Goiás. O Goiás, gente, é o último colocado, tem 6, 7 pontos atrás do último para não cair, para o 16º. Então isso é uma coisa que deixa os torcedores numa situação. Na verdade são 8 pontos do 16º colocado, galera. Isso na verdade deixa o torcedor do Goiás numa situação bem complicada. No entanto que teve até invasão, né, para cobrar o time, para não cair. Mas é complicada a situação do Goiás, até porque ele não vem fazendo boas partidas. E quando faz boas partidas retrancando para não tomar gols, ele ainda sofre gols, como foi contra o Flamengo, no gol do Pedro no último instante no Maracanã. Então, falando do jogo, para mim o Bragantino teve total posse de bola, total chances de fazer gol. Para mim era para ter feito até mais, perdeu um pênalti. O jogo foi 2-1. O equilíbrio de bola foi foi posses de bolas equilibradas, 53 do Bragantino e 47 do Goiás. Mas, cara, eu tava analisando bem, e posse de bola não significa muita coisa. O que significa é o que mostra nas finalizações do Bragantino, nos chutes, isso, na precisão do passe. Isso que é importante, sabe? Então, na minha visão, o Bragantino jogou bem mais. Como eu disse, perdeu um pênalti que deveria, se tivesse feito, ampliaria o placar. E foi 2-0. Para mim, o melhor do Bragantino foi o Claudinho. Tá voltando a jogar o que ele jogava na Série B, na minha visão. Mas ainda tem que se recuperar, porque o Bragantino está numa situação perigosa para ser rebaixado ainda. O Bragantino subiu algumas posições e colocou o Vasco da Gama para a zona do Z4. Isso é complicado, porque o Vasco da Gama vai enfrentar um jogo meio complicado nessa semana e pode ser que ele continue lá. E temos que também, nesse pior de tudo aí do Goiás, temos que enaltecer também o Tadeu. O goleiro é um goleiro que às vezes falhou no primeiro gol, mas é um goleiro muito bom. Agarrou muito contra o Flamengo, agarrou muito contra o Ceará, mesmo dando esse mole, mas agarrou, defendeu um pênalti, mesmo que o pênalti foi mal batido, mas todo o mérito é do goleiro. Então, temos que enaltecer o Tadeu, mesmo nessa situação do Goiás. Então, galera, o Bragantino e Goiás foi assim. Lembrando que o jogo foi em Bragança Paulista, um estádio que eu não vou tentar pronunciar o nome, porque é difícil demais, Chad, alguma coisa assim. E o Goiás ainda está na última colocação, com 11 pontos. O Bragantino na 15ª com 19. Agora vamos falar de Ceará e Curitiba, né? O jogo foi lá no Castelão e o Ceará, para mim, começou muito mal, né? Que tomou um gol do moleque Rodrigo Muniz, que é cria do Flamengo. Tomou um gol dele, mas em poucos minutos se recuperou com o Vina, que tá jogando muito. É o 6º gol dele no Campeonato Brasileiro. Tá jogando muita bola o Vina. E no segundo tempo conseguiu a virada com o gol de Carlos Eduardo.
Um gol de Carlos Eduardo, o cara cabeceou a bola e a bola bateu na trave, voltou pro Carlos Eduardo, ele meteu o chute forte e foi o gol. O Ceará teve, para mim, total dominância do jogo, mas não o que eu esperava. O Coritiba fez uma partida defensiva, tentando sempre no contra-ataque, no entanto que teve mesmos chutes, mesma quantidade de chutes, 15 contra 15, e mais finalizações até, mais finalizações ao gol, que foram 6 contra 4. Mas, para mim, o Ceará dominou a partida, tinha total chance de fazer mais gols, mas não aconteceu, né? Mas ainda conseguiu ganhar, e como eu sou uma pessoa resultadista, eu achei essa vitória importantíssima para o Ceará, que foi para a 8ª colocação, ficando 2 pontos atrás do Fortaleza, seu principal rival na competição, e se distanciando, claro, da zona de rebaixamento. Já o Coritiba, ele está em 19º, mas quando ele começou o jogo, ele estava ganhando ele ganhou de 1-0, fez um gol com o Rodrigo Muniz, colocando o Botafogo para a zona de rebaixamento, mas ao longo desse jogo, vocês como sabem, o Botafogo continua na 16ª e o Coritiba perdeu o jogo de 2-1 de virada e não consegue escapar. Então, para colocar tudo em ordem, o Ceará continua na 8ª colocação e o Coritiba na 19ª. E vamos de melhores. Para mim, o melhor jogador, Vina, é um cara que está sempre na área, sempre ali dando moral para a equipe, falando vamos, quando perdeu, falando vamos, e conseguiu o empate, depois com a ajuda dele, no meu conceito, não de assistência, essas coisas, mas de força de vontade, sabe? Ele conseguiu essa virada. E por parte do Coritiba, gostei muito do moleque Rodrigo Muniz, é um moleque ainda, tem muito ainda para jogar. E para mim não teve ninguém assim muito que jogou muito assim para enaltecer, como foi o caso do goleiro do Goiás na última partida. Então foi isso, galera. Agora é o jogo entre Atlético Mineiro e Sport Recife, que pra mim foi um jogo que, como eu posso dizer, só o Atlético Mineiro jogou, por mais que não tenha ganho o jogo, só empatado. Pro Atlético foi um resultado péssimo, horrível. Caso ganhasse, o Atlético ia para dormir na primeira colocação, mesmo sabendo que domingo não iria continuar, mas a vitória para o Atlético era muito importante, mas isso não aconteceu. O Atlético teve 26 chutes aos 26 chutes contra apenas 3 do Sport Recife, para você ver que foi ataque contra defesa. O Atlético teve 9 chutes ao gol, enquanto o Ceará não teve nenhum. Jair Ventura, você retrancou bem. E o Jorge Sampaoli, meu amigo, o cara parece que queria entrar dentro de campo, velho. O cara ficou muito exaltado, querendo entrar, querendo expulsar os próprios jogadores que ele colocou para jogar. O cara, pra mim, é um dos melhores técnicos do Brasil, mas tem que reforçar muito ainda o ataque. Mesmo tendo Keno ali na frente, que pra mim é um baita jogador. Hoje perdeu um gol cara a cara, coisa que ele não é acostumado a fazer, mas ele perdeu. Mas vamos às estatísticas, né? O Atlético Mineiro teve 76% de bola contra 24% do Sport. Como eu disse, o Atlético Mineiro teve 9 chutes ao gol, enquanto o Sport teve 0. Para mim, o melhor jogador da partida foi o goleiro do Sport, Poli, que por sinal é cria do Flamengo, e para mim ele foi o melhor goleiro. E como eu disse, se o Atlético Mineiro ganhasse esse jogo, ele poderia ficar na primeira colocação até amanhã no jogo entre Internacional e Flamengo. Mas não conseguiu,
E o primeira colocação ainda está entre Flamengo e Inter, podendo ficar 3 pontos. O Inter podendo ficar 3 pontos, ou quem ganhar podendo ficar 5 pontos. Então, galera, obrigado por assistir. Desculpa não ter gravado vídeos esses dias, que estava muito corrido os jogos. Era jogos em cima de jogo, como teve jogo do Goiás e Flamengo, depois teve Bragantino e Flamengo, e assim foi. Libertadores foi algo muito complicado e eu não pude gravar. Obrigado, galera, que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês curtem. Obrigado aí de novo.